Santo, exaltado é o nome do Senhor Jesus, Ele é santo a todo tempo. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Mateus 5. Todos acharam? Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. E as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. E o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, e saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e pegaram as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegaram ao noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. E mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Nós vamos fazer um minutinho de oração. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento nós estamos, Senhor, na tua santa presença. O Senhor já tem falado com a tua casa, Jesus. Eis-me aqui diante da tua presença, Senhor. Me usa, Deus, como instrumento em tuas mãos, Senhor. Não estou aqui, meu Deus, para fazer o que eu quero, mas estou aqui, Jesus, para fazer a tua vontade. Fala, Jesus, com o teu povo. A igreja é tua, Jesus. A noiva é tua, Jesus. O povo é teu. Espírito Santo, eis-me aqui, Deus. Conforme, Jesus, um vaso nas tuas mãos. A minha boca não pertence a mim, mas pertence a ti. Jesus, repreende toda seta, Jesus. Joga por terra todo empecilho, tudo aquilo que não venha de ti, mas que o Senhor venha abrir os nossos corações, Senhor. Revela-nos a cada um, Jesus, a revelação da tua santa palavra esta noite, ó Deus. Assim te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E os irmãos a poder se assentar. Irmãos, é uma palavra bastante conhecida, a parábola das 10 virgens, amém? Todos aqui conhecem. E a palavra do Senhor vai nos dizer que haviam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias, aleluias. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ali elas estavam aguardando um noivo, aleluias, buscá-las. E ali elas guardavam, aleluia, azeite ali na lamparina, aleluia. Mas no capítulo 25 vai nos dizer acerca, aleluia, das parábolas das 10 virgens. Só que no capítulo 24, o Senhor vai dizer ali que quando o Senhor estava ali, aleluia, no Monte das Oliveiras, os discípulos vai perguntar para o Senhor acerca do fim. Quando seria o fim? E o Senhor vai dizer ali para os discípulos os sinais que aconteceria nos fins dos tempos. E o Senhor disse assim, aleluia: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início, aleluia, das dores. Então, meus irmãos, tudo que nós vemos no cenário atual, a fome, a guerra, as mortes, tudo que está acontecendo é sinal que o Senhor está dando
falando aqui para os discípulos é sinal para nós que somos justos, aleluia. Porque o Senhor aqui, Ele alerta a igreja: olha, eu não sei o dia, eu não sei a hora, o Filho do Homem não sabe, os anjos não sabem, somente o Pai. Mas eu vou deixar um sinal, aleluia. Haverá terremoto, haverá fome, aleluia. Então, irmãos, tudo que a gente está vendo acontecer é o sinal de que o Senhor está voltando. Porque muitas das vezes essa frase, Jesus está voltando, é ouvida desde que a gente era pequeno, antes da gente nascer. Então, muitos desacreditam que o Senhor, Ele está voltando, aleluia. Mas nós que somos a igreja, a noiva de Cristo, sabemos que o nosso noivo, Ele vem nos buscar, aleluia. Então o Senhor ministrou o meu coração nesta palavra para que a gente possa despertar cada vez mais na presença do Senhor, para que nós possamos nos preparar cada vez mais para a vida dele, porque senão é pregado mais hoje em dia sobre a vida do Senhor, aleluia. E o Senhor ministrou o meu coração sobre muitas coisas que têm acontecido, que nós precisamos nos despertar nos dias de hoje, aleluia, porque o Senhor não quer deixar ninguém para trás. A vontade do Senhor é que todos nós sejamos salvos, mas o Senhor diz aqui na parábola que nós só podemos entrar nas bodas com, aleluia, com o noivo, se a nossa lamparina estiver acesa. Então o Senhor já confirmou aqui, falando a respeito que nós devemos ter autoridade. A autoridade que nós devemos ter o que? É o azeite, é na presença do Espírito Santo, porque é o Senhor que nos dá autoridade, porque a vontade do Senhor é o que? É nos abençoar. O Senhor tem essa vontade sempre de nos abençoar, porque Ele é bom. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. A Bíblia vai dizer, aleluia, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor, Ele quer libertar a sua casa, o Senhor, Ele quer libertar o seu filho, o Senhor, Ele quer libertar o seu marido. Porém, aleluia, o Senhor vai aqui nos exigir que nós mantemos as nossas lamparinas acesas. O que é manter a nossa lamparina acesa, aleluia? É através da oração, é através do jejum, é através da vigilância, aleluia. Ah, meu irmão, mas eu oro muito, aleluia. Continue orando, porque a palavra do Senhor diz assim: aquele que está de pé, vigie para que não caia, aleluia. E quem é limpo, que limpe-se mais, aleluia. Mas o Senhor, Ele ministrou o meu coração, que o Senhor aqui começa. Virgens Nécias falou que o azeite delas estavam se apagando. O azeite delas estavam se apagando quer dizer o que, meus irmãos? O morno. A palavra do Senhor diz que Ele vomitará os mornos. E hoje, no Dia das Mulheres, o Senhor vem nos despertar que nós somos mulheres valentes e que o Senhor não quer mulheres mornas. O Senhor quer mulheres valentes que saem à peleja. O Senhor quer mulheres valentes que entrem na batalha, aleluia. A batalha, como a pastora falou, meus irmãos, é na oração, aleluia. É no jejum, é buscando a presença do Senhor, aleluia. Não é brigando, não é com a força do nosso braço, mas é com a sabedoria que o Senhor nos dá, aleluia. Então, meus irmãos, que nós possamos despertar na presença do Senhor, porque Ele não quer a gente no raso. O Senhor nos convida essa noite para ir no profundo e no oculto com Ele, aleluia. Porque, irmãos, eu sei que muitos, todos aqui oram, eu sei que todos aqui buscam, mas só que o Senhor nos alerta que haverá coisas que vão vir e que não vai ser fácil, e que aquele que está disperso, ele não vai permanecer, ele não vai dar conta de ficar na presença do Senhor. Então a palavra vai nos dizer que nós precisamos ter azeite de reserva. Então
aleluia, pregando aquilo que é da carne. Não se vê mais pregar verdadeiramente a palavra de Deus. Hoje em dia é chave de carro, é chave de casa, que Deus vai te abençoar aqui, que Deus vai te abençoar ali. Sim, o Senhor ele tem bênçãos a nos entregar, mas o Senhor também fala assim: vinde a mim como está. Mas não quer dizer que nós devemos permanecer como nós estamos, porque o Senhor ele deve buscar uma noiva lavada e revista. O Senhor vai vir buscar uma noiva sem mácula, aleluia. Então nós, igreja, nós mulheres, possamos lavar as nossas vestes, possamos, aleluia, vigiar no nosso falar, vigiar no nosso andar, vigiar no nosso pensar, a cada momento, meus irmãos, porque muitos acham que é só orar, aleluia, mas o Senhor não quer de nós só oração, o Senhor quer de nós a vigilância, porque Satanás, meus irmãos, nesses últimos dias, ele tem sido astuto, aleluia, Satanás ele tem feito de tudo para nos afastar da presença do Senhor, e Satanás ele não tem tirado crente da igreja, Satanás ele mudou a estratégia, aleluia, porque ele tem deixado o crente permanecer na igreja, porém permanecido na igreja morto, ele nem sequer se dá o trabalho de lutar para tirar, mas a pessoa permanece na igreja morta, acha que é só vir para a casa do Senhor, e o Senhor nos alerta hoje, que não é só vir para a casa do Senhor, não é por mim, não é pela pastora, não é pelo pastor, aleluia, mas é pelo compromisso que nós temos com o noivo, porque o nosso noivo é Cristo, e a palavra do Senhor manda que nós possamos congregar, aleluia, porque nós congregamos, irmãos, a congregação é como um fogo, aleluia, e é como se uma brasa sai desse fogo, a brasa ela se apaga, mas se você continua dentro do fogo, é um dando força pro outro, a brasa ela se acende e você tem força para permanecer de pé, aleluia. Irmãos, é por isso que o Senhor ele tem bradado muito ao meu coração. Tem muito tempo que eu não faço visita em igrejas, por quê? Porque está escasso a palavra do Senhor. Muitos, aleluia, têm sido enganados, aleluia. Irmãos, nós estamos aqui, não somos perfeitos, mas nessa igreja nós estamos tentando buscar a santidade que vem da parte do Senhor. E não vamos sair da casa do Senhor, aonde eu tenho maná, aonde está todo mundo aqui sendo usado pelo Senhor, tendo palavra para comer lavagem de porcos em outros lugares, aleluia. Então eu louvo a Deus, porque cada um que está aqui, aleluia, tem se esforçado para buscar a presença do Senhor, aleluia. Então, meus irmãos, o Senhor não quer que nós sejamos enganados, aleluia, e que o Senhor vem nos exortar esta noite, é que estamos buscando muito, preocupados muito com as coisas desta terra, e as coisas desta terra são passageiras. Só não tenho visto vídeo de pessoas falando que vai ter tribulações, que a gente tem que estocar alimento, que tem que se preparar, meus irmãos, a palavra já mostra que isso vai acontecer, que é necessário acontecer, mas o Senhor não manda a gente se preocupar com alimento, com roupa, com calçado, com nada. Nós devemos nos preocupar é com a nossa salvação, devemos nos preocupar é de manter a nossa lamparina acesa, para quando o nosso noivo voltar, a gente está vestida de branca e ele poder nos recolher, aleluia, dessa terra. Irmãos, então você chega, aleluia, em outros lugares, o Senhor vai te dar isso, o Senhor vai te dar aquilo, não que o Senhor não queira nos abençoar, meus irmãos, o Senhor ele quer, aleluia, mas não se ouve mais palavras de exortação, não se ouve mais, se arrependa que o Senhor está voltando, se arrependa, saia da fofoca, saia da mentira, arruma suas vestes, saia da vaidade, não se ouve mais. Então, meus irmãos, muitos serão cobrados por não pregar a verdadeira palavra do Senhor. E a palavra do Senhor também vai nos dizer, a palavra que botou no meu coração, Mateus 6, versículo 22 diz assim: os olhos são a cadeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus,
corpo terá trevas. No dia de hoje, meus irmãos, tem sido muito difícil orar. Tem sido muito difícil buscar a presença do Senhor, porque bate o cansaço. A gente é de carne, a gente é ser humano. Vem as lutas espirituais, porque o inimigo faz de tudo para ver a gente não orar, para ver a gente não buscar. Mas a palavra do Senhor vai dizer aqui que os nossos olhos são a cadeia do nosso corpo. Se os nossos olhos veem trevas, todo o nosso corpo terá trevas. Então, nos dias atuais, meus irmãos, o que mais tem nos afastado da presença do Senhor é o celular, é a televisão, é redes sociais. Daí, meus irmãos, nos perguntamos: por que eu não tenho força de mais buscar? Por que eu não tenho mais força de orar? Porque nós temos nos alimentado daquilo que não é para nós nos alimentar. Então, muitas das vezes nós estamos fracos. Por quê? Pelo que nós estamos vendo, aleluia, pelo que nós estamos consumindo, porque se a gente consumir a palavra do Senhor Jesus, a gente se mantém de pé, aleluia. Davi Miranda, muitos tempos atrás, teve uma revelação que a televisão ia afastar muitos do caminho do Senhor, e hoje é o que a gente mais vê, é só falando de prostituição, daquilo que não presta, e os crentes consumindo aquilo que não é para consumir, aleluia. E o que eu estou falando aqui, meus irmãos, é da parte do Senhor, porque a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, ela corta tanto para ir quanto para quem está pregando, porque o Senhor me exortou, porque teve um tempo que eu não conseguia mais orar, não conseguia